Deuteronômio, capítulo 4, a partir do verso de número 9. Apenas ficai atentos, ficai muito atentos, para não vos esquecerdes das coisas que os vossos olhos viram, e para que elas não se apaguem do vosso coração durante todos os dias da vossa vida. Contai-as a vossos filhos e netos, no dia em que estivesse diante do Senhor, vosso Deus, no Horebe. O Senhor me disse: reúne este povo, e eu os farei ouvir as minhas palavras, e eles as aprenderão, para que me temam todos os dias que viverem na terra, e as ensinem a seus filhos. Então vos aproximastes e ficastes perto do monte, e o monte ardia em fogo até o meio do céu, e havia trevas, nuvens e escuridão. E o Senhor vos falou do meio do fogo. Ouvistes o som de palavras, mas não vistes forma alguma, somente ouvistes uma voz. Então ele vos anunciou a sua aliança, isto é, os 10 mandamentos, ordenando-vos obediência. E ele os escreveu em 2 tábuas de pedra. Ao mesmo tempo, o Senhor também me ordenou que vos ensinasse estatutos e preceitos, para que os cumprisseis na terra a qual vos dirigis para dela tomar posse. Ficai muito atentos, pois não vistes forma alguma no dia em que o Senhor vosso Deus falou convosco do meio do fogo no Horebe, para não vos corromperdes, fazendo para vós alguma imagem esculpida, na forma de qualquer figura, semelhante a homem ou mulher, ou semelhante a qualquer animal da terra, ou a qualquer ave que voa pelo céu, ou semelhante a qualquer animal que rasteja sobre a terra, ou a qualquer peixe nas águas debaixo da terra. E para não acontecer que, levantando os olhos ao céu, e vendo o sol, a lua e as estrelas, todo o exército do céu, sejais levados a vos inclinardes perante eles, prestando culto a essas coisas que o Senhor vosso Deus concedeu igualmente a todos os povos debaixo do céu. Mas o Senhor vos tomou e vos tirou da fornalha de fundir ferro do Egito, a fim de serdes para ele um povo de sua herança, como sois hoje. Palavra do Deus Altíssimo. Pela manhã, nós aprendemos que o livro de Deuteronômio significa nomos, lei, deutero é a nova lei. Eles estão agora, 40 anos depois de terem recebido a primeira lei, lá no Monte Horebe, no Monte Sião, no Monte Sinai, eles receberam a revelação. E agora, 40 anos depois, eles estão prestes a entrar na Terra Prometida. E eles recebem uma nova versão da lei de Deus. E antes de entrar, então, o Senhor fala com o seu povo através de Moisés. E nós, hoje de manhã, aprendemos que a primeira tarefa do povo era ouvir e aprender os preceitos que Moisés, servo do Senhor, ensinava. E com que propósito o ensino da palavra de Deus era ministrado? Para que houvesse aprendizagem. E com que propósito as pessoas deveriam aprender? Para obedecer. E qual era o propósito da obediência?
era viver e tomar posse de todas as bênçãos prometidas por Deus. Portanto, o fim último do ensino da palavra de Deus não é informação, não é saber, não é promover o conhecimento. Talvez, se você for um bom professor, ao final da sua lição, os alunos tenham aprendido os 10 mandamentos de cor e salteado. Mas se eles não obedecem aos 10 mandamentos, biblicamente eles não aprenderam, apenas foram informados, apenas tomaram conhecimento dos mandamentos de Deus, mas à luz da palavra, aprendeu aquele que ouviu e que obedece a palavra de Deus. Então, o recado de Deus é: ouve, aprende, obedece para viver e colher as bênçãos prometidas da palavra de Deus. Vimos também que não apenas a vida, mas também, como diz o texto bíblico, tomar posse daquilo que Deus prometeu. Quando obedecemos, nós usufruímos das bênçãos da obediência. Mas nós vimos também que quando nós obedecemos, os povos, os que estão ao redor de nós, as nações, elas são abençoadas, porque elas verão a nossa sabedoria e o nosso entendimento, porque a palavra de Deus tem este poder. A palavra de Deus é sábia e entendida. São atributos da palavra, são qualidades da palavra. E quando a palavra de Deus é obedecida, as suas qualidades são transmitidas para aqueles que aprendem a palavra e obedecem a palavra. Portanto, quando obedecemos a palavra de Deus, ela nos torna sábios e entendidos. E Moisés disse: as nações, os povos vizinhos, verão a nossa sabedoria e entendimento a partir da nossa obediência. E o que é que essas nações dirão? Será que tem alguma nação que tem deuses tão próximos deles como nós temos o nosso Deus, que está tão próximo de nós todas as vezes que o invocamos? Moisés também pergunta: será que tem uma nação que tenha um código legal, uma lei tão justa, que promova a justiça social como a nossa lei? E a resposta é não. Portanto, quando obedecemos a Deus, as pessoas verão o resultado dessa obediência no nosso caráter, na nossa conduta, na nossa vida transformada, na sabedoria das nossas decisões e no entendimento que temos para viver. E ao ver de maneira concreta o que os estatutos e os preceitos de Deus fazem na nossa vida, elas desejarão ouvir essa palavra e provavelmente elas se sentirão atraídas pelo Deus que revelou essa palavra. Ao ver o produto da obediência de Israel às leis do Senhor, aquela lei justa geraria uma sociedade com justiça social. E ao ver uma sociedade com justiça social, os povos diriam: que lei é essa? Será que tem algum povo? E olha que naquela época o código de Hammurabi, lá da Mesopotâmia, já era muito conhecido. Mas Moisés está dizendo: não tem nação que tenha leis tão justas quanto a lei do Senhor nosso Deus. E se Israel tivesse obedecido à lei do Senhor, o resultado seria justiça social. O que Moisés está dizendo é: se nós obedecermos a Deus, nós não só usufruiremos das bênçãos da obediência, como os povos vizinhos verão o nosso testemunho e se sentirão atraídos para conhecer esse Deus e a sua palavra, porque também desejarão
colher as mesmas bênçãos. E nós que hoje pregamos o Evangelho, muitas vezes dizemos: por que as pessoas não querem ouvir? Por que elas não consideram mais o Evangelho relevante? Por que elas não se sentem mais atraídas para ouvir o Evangelho do Senhor e conhecer o Senhor do Evangelho? E a resposta é: as nossas vidas. Eu ilustrei com aquela velha ilustração do vendedor de vitaminas, vitaminas maravilhosas, vitaminas que, se consumidas, não é, lhe darão muito vigor e muita saúde. E aí você pergunta para o vendedor: você toma essas vitaminas? E ele diz sim. E ele é amarelo, ele é anêmico, ele é esquelético. Eu pergunto: você compraria essa vitamina? Você diria para ele: nem que você me dê gratuito, eu não quero. Porque se você é desse jeito com essas vitaminas, se não prestou para você, prestará para mim? Se as pessoas olharem os nossos lares divididos, desunidos, casais se mordendo, casais se ferindo, filhos desobedientes, lares desestruturados, se ao verem isso, elas se sentirão atraídas pelo Evangelho que nós pregamos? Se elas não constatarem no nosso caráter e na nossa conduta integridade, elas desejarão o nosso Deus? Então nós vimos que missão ou missões está vinculado à ética. A base da missiologia é a ética. O testemunho fundamenta a evangelização, porque antes das pessoas quererem nos ouvir, elas querem ver o resultado da presença de Deus, o resultado do Evangelho em nossas vidas. Moisés, então, prossegue dizendo: apenas ficai atentos, verso 9, e ele repete: ficai muito atentos, com dois propósitos. Primeiro, para não vos esquecerdes das coisas que os vossos olhos viram. Eles viram com seus próprios olhos o poder de Deus se manifestando. E o ser humano é tão pecador, e uma das características do pecado é tornar o coração humano um coração ingrato. Facilmente nós esquecemos o que de bom alguém nos faz, mas se alguém lhe dever um dinheiro e você a encontrar 30 anos depois, você lembra na hora que ela te deve um dinheiro. Porque nós somos rápidos para esquecer o bem que nos é feito. Somos ingratos, mas não esquecemos as promessas ou as dívidas que as pessoas têm conosco. E Moisés está dizendo: fiquem atentos, fiquem muito atentos. Sabe com que propósito? Para não vos esquecerdes. Vocês viram o que Deus fez, vocês viram o poder de Deus, vocês viram a libertação, vocês viram tudo o que Ele fez durante 40 anos de peregrinação no deserto. Ele os alimentou no deserto, Ele vos deu água para beber no deserto. De dia, aquela nuvem os protegia do calor do sol causticante do deserto. À noite, a claridade, a luz de Deus os aquecia nas baixas temperaturas do deserto. Vocês viram tudo. Então não se esqueçam do que Deus fez. Segundo lugar, ficai atentos, muito atentos, para que essas memórias não se apaguem do vosso coração durante todos os dias da vossa vida. Que tudo que Deus fez jamais se apague da sua memória. Lembre-se, você era viciado, você era uma pessoa desonesta, escrava de prazeres, escravo de vícios, você era uma pessoa corrompida, vazia, você se envolvia com feitiçaria, com idolatria, você é uma nova criatura. Você está lembrando o que você era e o que você é hoje? Então, não esqueça o que os seus próprios olhos viram.
É triste quando o apóstolo Pedro nos diz que aqueles que foram salvos pelo conhecimento de Jesus Cristo, das corrupções do mundo, voltam de novo a se deixar seduzir e passam novamente a se envolver com elas. E ele diz, é como é o cão que volta para o vômito, é como a porca lavada que volta a revolver-se no lamaçal. Não esqueçam o que Deus fez. Não permitam que isso se apague da vossa memória. Terceiro lugar, contai-as a vossos filhos e netos. Não deixem morrer. Façam questão que as gerações futuras se lembrem das grandezas e das maravilhas do Senhor. Então, meus irmãos, Moisés vai lembrá-los daquele momento lá no Monte Sinai, lá em Horebe, quando eles estavam recentemente libertos da escravidão do Egito. Deus ordenou a Moisés que reunisse o povo, e Deus disse, verso 10, e eu os farei ouvir as minhas palavras, e ao ouvir as minhas palavras, elas as aprenderão, as pessoas aprenderão. Com que propósito? Elas aprenderão os 10 mandamentos, as palavras de Deus, para que me temam todos os dias que viverem na terra. Qual é o propósito da pregação? Qual é o propósito do ensino na igreja? É para que as pessoas aprendam para obedecer, obedeçam para viver, obedeçam para tomar posse de tudo quanto Deus prometeu. Agora nós aprendemos que aprender para obedecer equivale a aprender para temer a Deus. Esse é o alvo do ensino da palavra. Que todos os que ouvirem a palavra de Deus aprendam a temer a Deus. O temor a Deus é aquele medo, é aquela reverência santa para com o Senhor nosso Deus. A Bíblia diz que todas as pessoas que temem a Deus, elas se desviam do mal. Uma pessoa temente a Deus, ela não vai na direção do mal. O mal está aqui e ela vai para lá. O que caracteriza o temor é saber: Deus é vivo, Deus é verdadeiro, Ele é um fogo consumidor, o que Ele fala, Ele cumpre. Mas os nossos filhos são criados por nós, pais, que não cumprem o que falam. E quando numa cultura as pessoas crescem ouvindo promessas e depois descobrindo que eram promessas enganosas, então, quando elas aprendem que a palavra não tem peso e não tem valor, elas perdem o temor. É como aquele filho, aquele garoto, que o pai disse: se você não estudar e não passar de ano, você não vai ganhar de Natal a bicicleta. Aí o garoto não estuda, fica reprovado e ganha a bicicleta. Então, esse pai não tem autoridade, porque ele não cumpre. Aí no ano seguinte, o pai disse: se não estudar e não passar de ano, eu não ganho um videogame. E ele disse: tranquilo, está certo, eu vou ganhar o videogame, porque o meu pai não cumpre o que ele diz. Mas quando o pai diz: se você não estudar e não passar de ano, não vai ganhar, e não ganha mesmo, o filho então pensa: no ano seguinte, meu pai não vai me dar, ele vai cumprir o que ele prometeu. E esse temor, saber que o pai honra aquilo que diz, gera no filho o temor. Ele respeita a palavra do pai. Se o pai diz: eu vou viajar, e se vocês desobedecerem a mãe, se o relatório da mãe é que vocês desobedeceram, vocês vão apanhar. E o pai volta, a mãe diz: gritou comigo, bateu porta na minha cara, não é? Desobedeceu, e fica por isso mesmo. Todas as vezes que ele viajar,
os filhos vão tratar a mãe assim. Mas se ele volta e pega um por um e dá uma surra, eu quero ver se da próxima viagem do pai, os filhos desobedecerão à mãe. Eles lembrarão, meu pai fala, meu pai cumpre. E nós sabemos que ele vai cumprir. Então tem temor. O temor nos afasta do mal. O temor nos faz pensar em Deus. Deus é santo. A palavra de Deus não cai por terra. O que Deus prometeu, Ele vai cumprir. O temor, portanto, nos faz evitar o pecado na nossa vida. Nos faz evitar tudo o que Deus reprova. Porque eu sei que Deus não deixará o pecado impune. Então, sabe por que as pessoas pecam? Por falta de temor a Deus. Tão somente por falta de temor a Deus, porque quem teme a Deus, quem conhece que Deus é um Deus vivo e verdadeiro, que Ele é zeloso, que Ele é um fogo consumidor, que Ele não deixará a sua palavra cair por terra, o obedece. Mas é a falta de temor no coração do homem que faz com que ele desobedeça a palavra de Deus. Portanto, qual é o propósito do ensino da palavra? Incutir no coração do homem temor a Deus. Uma pessoa temente a Deus, ela evitará o mal e ela se aproximará do bem. Agora, meus amados, o que é tão interessante, e Moisés faz questão de destacar, é que quando Deus falou, o que foi que eles ouviram? Eles ouviram, diz Moisés, quando Deus do meio do fogo falou, eles ouviram apenas som de palavras. E no final do verso 12, somente ouvistes uma voz. E ele diz no meio do verso 12, não vistes forma alguma. Quando Deus se revelou, Ele o fez pela palavra. Vocês ouviram a palavra, vocês não viram forma. Deus não se revelou de maneira física. Portanto, aqui está a base teológica para a proibição da confecção de qualquer objeto material que queira representar a Deus materialmente. Por que nós não temos imagens? Por que nós não temos? Porque quando Deus se revelou, Ele falou. Quando Deus falou, o som das suas palavras foram ouvidos. A sua voz foi escutada, ouvida. Mas ninguém viu forma alguma. Por isso, meus irmãos, a partir do verso 15, Moisés dirá, ficai muito atentos. E ele repete, sabe por quê? Porque não vistes forma alguma no dia em que o Senhor vosso Deus falou convosco do meio do fogo no Horebe. Jesus disse, Deus é Espírito, e os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. Portanto, quando morrermos, nós não veremos a Deus, o Pai. Ele é Espírito. Mas o Filho de Deus, quando se encarnou, Ele assumiu a natureza humana. E quando Ele subiu aos céus, Ele levou consigo a natureza humana. O Deus homem está no céu. Jesus nós veremos, porque Ele tem natureza humana. Mas Deus, o Pai, Ele é Espírito. Ele não tem forma, Ele não tem natureza humana, como Jesus de Nazaré, a natureza divina e a natureza humana. Jesus nós veremos, por causa da encarnação e da ascensão e da entronização, o Deus homem à direita da majestade nas alturas. Mas na terra, nenhum de nós viu forma divina. Por isso Moisés diz, ficai muito atentos, verso 16, para não vos corromperdes, fazendo alguma imagem esculpida.
na forma de qualquer figura, semelhante ao homem ou mulher, semelhante a animal na terra, ou ave que voa pelo céu, a qualquer animal que rasteja sobre a terra, a qualquer peixe nas águas. Também para não acontecer que, levantando os olhos ao céu, vendo o sol, a lua e as estrelas, todo o exército do céu, sejais levados a vos inclinardes perante eles, prestando culto a essas coisas, que o Senhor igualmente concedeu a todos os povos debaixo do céu. Então Moisés foi abrangente. Está terminantemente proibido fazer qualquer representação material de Deus. Ave, peixe, animal que rasteja, homem, mulher, até mesmo os astros. Irmãos, lá na Babilônia tinha a astrologia. Alguém me perguntou, pastor, a diferença entre astrologia e astronomia. Astronomia é ciência, que estuda os astros. Astrologia é religião. É essa ideia de que os astros está escrito nas estrelas. Um rapaz se apaixona pela moça, aí dizem, está lá, escrito nas estrelas. Isso é a ideia de que os astros têm influência e poder e determinam o destino das pessoas. É por isso que alguém lhe dirá, qual é o seu signo? E você dirá, Jesus Cristo, porque você não acredita que o fato de ter nascido num determinado mês, que os astros que determinam aquele período, determinem o seu temperamento. E as pessoas dizem, então você é assim, você é assim, você é assado, porque você é do signo tal. Isso é astrologia, isso é religião. Isso é acreditar que os astros, é querer fazer um mapa astral, é tentar entender quando você nasceu, qual era o astro que estava ali predominando e que tipo de influência isso vai ter na sua vida. E Moisés já estava dizendo, não faça, não adore. Os irmãos entendem o quão revolucionário foi o livro de Gênesis, quando o povo que vivia numa sociedade politeísta e que adorava o exército do céu, quando o livro de Gênesis disse que não passavam de astros criados por Deus para cumprir um papel de iluminar, de determinar dias e estações, não mais do que isso. Como Moisés disse, Deus concedeu igualmente a todos os povos debaixo do céu. Não passam de astros, faz parte da criação. E nós sabemos que hoje existem milhões, bilhões de pessoas que acreditam no panteísmo, esta ideia de que Deus é tudo e tudo é Deus. Deus está no astro, Deus está nas árvores, Deus está em tudo e em todas as coisas. E aqui a palavra de Deus já estava proibindo. Moisés foi claro, quando Deus se revelou, você só ouviu a palavra, som e voz, não vistes forma alguma, portanto, nenhuma representação material de Deus. No entanto, quando o Filho de Deus se encarnou, nele é a imagem visível do Deus invisível. Aprove a Deus que nele, Jesus Cristo, habitasse toda a plenitude da divindade. Por isso ele diz, quem me vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Jesus era a imagem visível do Deus invisível. E nós, seres humanos, criados à sua imagem, olhar para nós é conhecer um pouco acerca de Deus. Nós não somos iguais a Deus, mas nós somos imagem e nós somos semelhança do nosso Criador. Portanto, nós somos imagem de Deus, porque Ele nos criou a sua própria semelhança. Mas há uma proibição terminante
de fabricar qualquer objeto para diante dele se curvar e adorar. Assim, meus irmãos, nós aprendemos que o temor a Deus é o propósito final da palavra de Deus. Se você tem escutado a palavra de Deus, mas a palavra de Deus não tem gerado temor a Deus na sua vida, com certeza ainda te falta alguma coisa. Acompanhem comigo, por favor, irmãos. Deuteronômio capítulo 5, verso de número 29. Diz o Senhor: quem dera o coração deles fosse tal que me temessem e guardassem todos os meus mandamentos em todo o tempo, para que eles e seus filhos vivessem bem para sempre. Quem dera, diz o Senhor. O Senhor sabia que o coração daquele povo não o temia. E Deus lamenta dizendo: quem dera o coração deles fosse tal que me temessem. Vejam o capítulo 6, versículo 2. Para que temas o Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu, teu filho, o filho do teu filho, todos os dias da sua vida, e para que os teus dias se prolonguem. O verso 1 nos ensina que Deus mandou Moisés ensinar os mandamentos do Senhor. Com que propósito? A fim de que os cumprisses. Com que propósito? Para que temas o Senhor. Então nós devemos ensinar a palavra de Deus para que as pessoas obedeçam e para que temam o Senhor. Versículo 13 do capítulo 6. Temerás o Senhor teu Deus, a Ele prestarás culto e jurarás pelo seu nome. Então, qual deverá ser a meta maior da vida? Temer o Senhor nosso Deus. Capítulo 8, verso de número 6. E guardarás os mandamentos do Senhor, teu Deus, para andar nos seus caminhos e para temê-lo. Vejam o quanto a ênfase no livro de Deuteronômio para com o temor do Senhor é importante. Deuteronômio capítulo 10, versículo de número 12. Ó Israel, o que é que o Senhor teu Deus exige de ti agora, exceto que temas o Senhor teu Deus, que andes em todos os seus caminhos e ames e sirvas o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a alma? É uma pergunta. O que é que o Senhor teu Deus exige de ti agora? Ele exige de ti que temas o Senhor teu Deus. Essa é a grande exigência divina, que nós o temamos. No mesmo capítulo 10, versículo de número 20, temerás o Senhor teu Deus, a Ele cultuarás e te apegarás, pelo seu nome jurarás. Capítulo 14, verso de número 23. E comerás diante do Senhor teu Deus os dízimos do teu trigo, do teu vinho novo e do teu azeite, e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, no lugar que ele escolher para lhe fazer habitar seu nome. Assim aprenderás a temer o Senhor teu Deus todos os dias. Vejam, meus irmãos, que coisa tremenda e importante é o temor a Deus. Capítulo 17, verso de número 19, no livro de Deuteronômio. Ele o terá consigo e o lerá
todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor. Mas observe que no final do versículo 18, está ordenado que fosse escrito num livro. Esse livro ele o terá consigo, carregará esse livro consigo, o lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor seu Deus e a guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para os cumprir. E sabe de quem Deus está falando? Do futuro rei. O rei que reinaria sobre Israel deveria ter nas mãos uma cópia do livro da lei e deveria levá-la consigo, para que ele aprendesse, o rei, a temer o Senhor. Temos também no capítulo 28, no versículo 58, escrito: se não tiveres o cuidado de guardar todas as palavras desta lei, que estão escritas neste livro, para temer o nome glorioso e temível do Senhor teu Deus. O nome do Senhor é glorioso e também é temível. E, para finalizar, 31, versos 12 e 13. Reuni o povo, homens, mulheres e crianças, e os estrangeiros dentro das vossas cidades, para que ouçam, aprendam e temam o Senhor vosso Deus, e tenham cuidado de obedecer a todas as palavras desta lei, e para que seus filhos, que não conhecem esta lei, ouçam e aprendam a temer o Senhor vosso Deus todos os dias que viverdes sobre a terra que ireis possuir quando atravessardes o Jordão. Todo o livro de Deuteronômio deixa claro, ensina a palavra, para que ela gere temor no coração, porque quem teme a Deus o obedece quem teme a Deus. E a bênção da obediência é extraordinária. Por isso, nós encontramos no livro de Provérbios e no livro de Salmos dizendo que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Portanto, qual é o propósito da palavra? Gerar temor. Jesus Cristo disse: arrependei-vos. Ele disse: crede no Evangelho. Está escrito que Deus ordena a todos os homens, em todos os lugares, para que se arrependam, porque Deus já agendou o dia do juízo final, e Ele julgará o mundo com justiça, e aqueles que se recusaram a se arrepender e crer, serão condenados. Se você tem temor a Deus, arrependa-se dos seus pecados. Se você teme a Deus, saiba que a sua vida será julgada. Vivemos numa sociedade que prega a desobediência, a insubmissão, o relativismo, que prega que a vida é sua e você tem direito de fazer o que quiser e bem entender, que você só tem que prestar contas com a sua consciência. Não é isso que a palavra de Deus diz. A Bíblia diz que Deus mandou o seu Filho e nós um dia prestaremos contas com Ele. E se nós o negamos, Ele nos negará. Se nós repudiamos o seu Filho, Ele nos repudiará. Ele cumprirá o que Ele disse. Se você tem temor a Deus, então arrependa-se dos seus pecados, deposite toda a sua fé no Filho de Deus, creia em Jesus Cristo. Ele é a única esperança de salvação, não há outro, porque Ele voltará com poder e grande glória. Se você crê, se você tem temor a Deus, você saberá que tudo isso se cumprirá. Mas se você não teme a Deus, você pouco se importará com as advertências de Deus,
Você prosseguirá na sua vida, andando em destemor, e você descobrirá, para a sua própria tristeza, que a falta de temor te conduziu por um caminho que conduz à perdição eterna. Portanto, volte-se para Deus. Quais são os impedimentos para você se batizar? Você é uma daquelas pessoas amigas do Evangelho, que estão nas imediações da porta estreita, mas não entra. A hora que a porta fechar, não adianta bater e dizer: abre-nos a porta, porque a oportunidade é concedida. Então não seja apenas amigo do Evangelho, realmente seja um discípulo de Jesus Cristo. Entre pela porta estreita, ande do caminho estreito, Ele conduz a vida. Você quer entregar a sua vida a Cristo nesta noite? Então eu quero convidar você a convidar Jesus, a pedir perdão, a se humilhar e entregar a sua vida. Você é idólatra? Você se curva diante de imagens de escultura? Você ouviu nesta noite a proibição divina para que nós não nos prostremos diante de qualquer imagem de escultura, não importa se de homem, de mulher, ave, peixe, quadrúpede, réptil ou de qualquer astro. Se você se curva diante de uma imagem, você está cometendo idolatria, e isso é abominável aos olhos do Senhor. Quando Deus se revelou, foi a palavra dele que você está ouvindo agora. Você quer dar ouvidos à palavra de Deus? Então eu convido você a entregar sua vida a Cristo. Abaixe a sua cabeça, feche os seus olhos e ore nesse momento. Entregue a sua vida ao Salvador.